Gente, interessante a frase que o Tiago usou a respeito dessa série. E certamente, essa série desse mês, que aliás vai nos acompanhar este mês e o outro, é o maior desafio que eu já tive no Galpão 316, quando o assunto é fazer a relação da palavra do Evangelho com a nossa vida. Vai que cola, só que não, é uma série que fala a respeito da vida daqueles homens e mulheres que seguem a Cristo e o que Cristo pretende fazer através delas. E quando eu pensei nessa série, foi justamente para ela começar nesse mês, no mês onde comemoramos a independência do nosso país, um mês onde nós tivemos acontecendo na nossa sociedade questões marcantes na política, questões marcantes na economia. A série não tem nenhuma intenção política no sentido partidário, mas para fazer uma reflexão do Brasil e da nossa vida como cristãos. Hoje nós vivemos um Brasil já há algum tempo que vem vindo para as ruas com uma série de reclamações. Uma série de reclamações a respeito da condução dos seus políticos, uma série de reclamações que são retratos de uma indignação. Independente, volto a dizer, independente da sua preferência política, não é esse o assunto. Mas nós estamos presenciando nas TVs, nos rádios e nas mídias sociais essa reclamação popular a respeito do caminho que o nosso país está sendo conduzido e do caminho que o nosso país está tomando. E essa indignação, ela é comum a todos. Talvez se eu pedisse para nós levantarmos a mão aqui essa noite, para perguntar quem está satisfeito com o país, eu acho que seríamos unânimes. Nós não estamos satisfeitos com o caminho que o país está tomando. Isso é unânime, eu acho que dificilmente alguém vai falar que está. E aí a pergunta que me vem é por que essa indignação ela surge? Porque todos nós já estamos cansados de ver a corrupção tomar conta, corroer as nossas vidas como a ferrugem corrói o metal. A corrupção é um termo comum que não é preferencial dos políticos. É um termo comum a todas as camadas da sociedade. Eu sei que você, como eu, já presenciou corrupção em todas as camadas, desde as pessoas com menos condições financeiras até aqueles com mais condições financeiras. Eu não sei se você sabe qual é a origem da palavra corrupção, mas corrupção quer dizer quebrar em pedaços, tirar a integridade de alguma coisa, e a sensação que eu tenho como brasileiro é que a minha integridade vem sendo quebrada, partida, a ponto de chegar nessa época do ano, olhar para as nossas faces e percebemos que a maioria de nós estão cansados. E esse cansaço é porque a gente tem lutado e vive aquela sensação de estarmos patinando. Porque eu olho para as notícias, eu vejo pessoas tirando vantagem do meu esforço, do suor do meu trabalho, seja eu trabalhador, seja eu empresário, e eu com muito pouco benefício. A minha saúde vai indo embora e eu não vejo nenhum benefício que justifique tamanho esforço e tamanha luta. Mas a pergunta não deve vir para a minha vida e não deve vir para a nossa vida aqui essa noite simplesmente como cidadãos. A pergunta que, na verdade, veio tomar conta do meu coração é qual o meu papel como cristão e brasileiro neste quadro de corrupção. Eu não posso simplesmente apontar o meu dedo para os outros sem fazer uma avaliação sincera da minha vida. E semana retrasada, domingo passado eu não pude estar aqui por problema de saúde, mas semana retrasada, eu e um grupo de pessoas do Galpão, passamos um tempo numa conferência anual, a conferência do CTPI, e lá nós fomos abastecidos com a visão de diversos outros pastores do Brasil e que estão aí ao redor do mundo, falando um pouquinho a respeito de vida cristã. E logo na primeira palestra, o meu coração foi impactado com um cenário que, quando eu olhei para ele, eu me vi no meio dele. E o cenário foi mais ou menos esse. O palestrante começou falando assim, a respeito de uma estatística que é alarmante. E percebam por que ela é alarmante. O censo do IBGE de 2010, ele projetou o crescimento, ele veio trazendo o crescimento evangélico do Brasil desde 1970 e lançou uma projeção desse crescimento até 2020, 2030. O IBGE me mostra, por exemplo, que em 1970 havia 5% de evangélicos no Brasil. Então, se você tem uma classe, você estava numa classe com 10 pessoas, 5% de 10, num grupo de 10 pessoas dá quanto? 10% dá uma,
meia pessoa era evangélica. Num grupo de 30, 5% era evangélico. Então, para você achar um evangélico, você tinha que gritar muito. E como disse seu próprio palestrante, você tinha que se agarrar nele, porque é a única pessoa que entendia a sua cosmovisão. Em 1980, ele passou para 6,6%, e assim eles foram projetando. Quando chega em 2010, que é exatamente a data do último censo, o IBGE diz assim, não, a população evangélica do Brasil é 22,2%. E de 2020 a 2030, ela vai chegar a 51%. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu congelei. E esse congelamento não é por um bom motivo, não. Porque se eu for levar em consideração o teor do movimento cristão evangélico do Brasil, quando esse negócio chegar a 51%, nós estamos enrolados. E aí veio uma frase fatídica na minha direção, daquele que falava, e eu fui forçado a concordar com ele. Hoje, o movimento evangélico brasileiro não é muito diferente do movimento fundamentalista islâmico. Porque se eu tomar por base o que eu já vejo em algumas áreas da sociedade, fruto do movimento evangélico brasileiro, vai chegar uma hora que, se a gente discordar das pessoas, alguém vai fazer alguma lei para que não se possa discordar das pessoas. Se alguém quiser jogar um futebolzinho no domingo, vai sair uma lei dizendo que domingo não é dia de jogar futebol. E outra, se você não comprar sua roupa na loja de moda cristã evangélica, você não vai estar usando uma roupa socialmente aceitável. E tem mais. Se não verem uma Bíblia debaixo do teu braço, vão dizer que você não é cristão. Uma sociedade totalmente evangélica, no cenário que a gente vive hoje, se tornaria algo extremamente triste, cinza e deplorável. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a maioria das igrejas, eu percebo que nós, em vez de formarmos discípulos de Cristo, nós estamos formando frequentadores de igreja. Pessoas que, amarradas aos usos e costumes e às leis das suas igrejas, elas começam a avaliar as outras pessoas como se elas estivessem do lado de cá, de um lugar separado, de um lugar exclusivo para algumas pessoas, e do lado de lá tudo que se vive é errado. Porque criaram um monte de lei, de regra, para dizer, não, essas pessoas com essas características, e somente essas que estão do lado de cá, elas são pessoas realmente conectadas com Deus. Mas se você não está na igreja, de domingo a domingo, mas se você não estiver usando a roupa adequada, e se você não usar o dialeto do evangeliquez de forma correta, e se você cometer alguns erros que ofendem diretamente as leis da minha igreja, é melhor você nem aparecer no domingo que vem, porque você não é um de nós. E pior, se não for, é porque nunca foi. Infelizmente, nós hoje somos escravos de um movimento cristão evangélico, na maioria das igrejas, que pensa dessa forma. Se nós tivermos a maioria, nós teremos o poder de ditar as leis, uma cultura, uma subcultura do evangelho totalmente ditatorial e ausente de diálogo com as pessoas. Vivemos hoje realmente uma cultura evangélica independente do tipo de movimento que ela defende, extremamente fundamentalista e intolerante com os erros das pessoas. Porque o evangelho pregado na maioria dessas igrejas alimentam simplesmente três coisas, que para mim não tem nada a ver com o evangelho, mas são os ídolos da nossa época. O evangelho dessas igrejas alimenta, por exemplo, o narcisismo. E quando eu digo narcisismo, eu falo daquela questão de que Deus precisa me servir com algum tipo de bênção. Deus precisa me servir com algum tipo de benefício. E se eu não me estiver sentindo servido por Deus, dois problemas podem estar acontecendo na minha vida. Ou eu estou com pouca fé, ou então eu não conheço Deus. Isso é narcisismo.
Isso é achar que todo movimento de Deus na história da humanidade e na história da sua vida acontece simplesmente por causa de mim e de você. E, gente, me perdoem, essa é a maior mentira que existe no meio de qualquer movimento evangélico. Deus não faz o que Ele faz por causa de você, e desculpa tirar essa ilusão, se você entrou aqui com essa ilusão essa noite. Deus faz o que faz porque Ele tem um compromisso com Ele mesmo. E no meio desse compromisso, Ele considera você e eu. Agora, enormes movimentos de pessoas conduzem outras pessoas a locais fechados que erroneamente chamam de templo, para dizer que aqui, nesse lugar, Deus faz as coisas acontecer para você. Essa semana, nós tivemos em um dos nossos grupos familiares uma discussão interessante a respeito de comunhão. E a cultura comum, e me perdoe dizer, essa subcultura evangélica, ela tem a dizer que comunhão acontece domingo à noite, enquanto você está num espaço reservado e preparado para isso. Em algumas das igrejas, você consegue olhar para o fundo daquele espaço e encontrar o Salmo de número 133, versículo 1, que diz assim: quão bom e agradável é viver os irmãos em comunhão. Isso é o maior engano que existe. Porque a comunhão da igreja não acontece domingo à noite. E se acontecesse, talvez vocês não estivessem aqui precisando olhar para mim falando de frente para vocês. A comunhão de manhã, talvez a gente estivesse sentado em roda, batendo um papo, comendo uma boa feijoada, fora eu que estou recuperando de virose, mas uma boa picanha e perguntando como é que foi sua semana. O que você fez essa semana que foi significativo para a sua vida? O que você tem para dizer para mim a respeito do movimento que Deus fez nessa semana? Isso para mim é comunhão. É eu poder sentar com um grupo de pessoas e compartilhar minha vida com elas, elas compartilharem a vida delas comigo, e naquilo que nós temos dificuldade de viver, nós orarmos uns pelos outros e ajudarmos uns aos outros. Agora, dizer que comunhão acontece domingo à noite, juntando um monte de gente no auditório para ouvir outra pessoa falar, eu acho que nós estamos com alguma coisa muito errada a respeito do que a gente entende que é o Evangelho. Esse movimento, essas igrejas, elas pregam também um evangelho de consumo, onde na maior parte, aqueles que ali frequentam, eles pertencem a duas categorias de pessoas, porque a terceira positiva eu vou falar depois. Ou eles são consumidores de igreja, ou eles se tornam usuários de igreja. E, Cláudio, o que você quer dizer entre consumidor e usuário de igreja? Consumidor de igreja é aquele que vai na igreja porque ele tem que sair no final do encontro com alguma coisa para a vida dele. E aí também perdoe se você vive essa ilusão, porque a igreja não é isso. Consumidor de igreja, ele tem sempre que sair daqui com aquela sensação do que o que foi ouvido, do que o que foi vivido, do que o que foi dito, foi feito para a vida dele. E aí me perdoa, porque isso aí não é igreja. O usuário de igreja é um pouquinho pior do que o consumidor. E não diferente por causa disso. Porque o usuário, ele vai de igreja em igreja, procurando um lugar onde tenha algo que satisfaça a necessidade dele naquele momento. Então, eu vou ali porque ele tem a palavra certa, eu vou lá porque ela tem a oração certa, eu vou no outro porque tem as pessoas que eu gosto, eu vou acolá porque tem aquilo que eu gosto de fazer. E aí ele vai usando dos recursos que as igrejas têm, que satisfazem somente ao consumo dele. E essas igrejas têm pregado também um certo misticismo, porque elas têm criado um tipo específico de cristãos. E eu digo que eles são sem ética, moral e desassociado da sua responsabilidade social. Sim, sem ética e moral, porque a ética e moral desse tipo de evangelho, ela só serve dentro da igreja. Eu quero dizer com isso o seguinte: quando eu estou aqui, tudo é belo, maravilhoso, eu estou com a melhor roupa do mercado, com o melhor perfume que eu tenho na minha prateleira, eu tenho os melhores sorrisos no meu rosto, eu tenho as melhores aspirações, eu tenho aquela oração, aqui dentro, a minha oração assume uma conotação de poder, santidade. Aliás, se o pastor inclusive não orar por mim, não é a mesma coisa. Até que venha segunda-feira. Aí na segunda-feira, quando eu tenho que lidar com a minha esposa brava, porque eu fiz um monte de besteira, quando eu tenho que lidar com as contas que me esperam no vermelho em cima da prateleira,
quando eu tenho que lidar com o trânsito horrível e caótico, quando eu tenho que sair do meu trabalho para minha casa, quando meu filho faz algo que eu não gosto, a minha postura muda. Parece que o Deus da segunda-feira, ele é diferente do Deus do domingo. Porque aquilo que eu digo ser, ou eu mostro no domingo, é totalmente desassociado do meu cotidiano de segunda a sábado. E se eu trouxer essa reflexão para quando eu estou sozinho e ninguém me vê, e eu suponho que Deus não está me vendo, talvez essa reflexão se torne um pouquinho pior para mim, olhando para mim mesmo. Nós temos nos tornado, esse tipo de igreja tem feito cristãos sem ética e moral nenhuma. Porque, como eu sempre digo, o que faz sentido para a gente estar domingo à noite reunido aqui, não é o domingo à noite ser a hora de ir na igreja, é tudo que eu vivo de segunda a sábado. Isso faz sentido aqui domingo. Também tem formado um tipo de cristão sem responsabilidade social. Porque a maior parte dessas igrejas que pregam esse evangelho, ou esse outro evangelho, como diz o apóstolo Paulo, elas têm formado pessoas em guetos. E é um negócio tão interessante, porque eu convivo bem com aquele grupo que se veste igual a mim, mas se entra naquele lugar alguém que se veste, pensa ou age diferente de mim, se torna algo estranho. Como diz o texto bíblico, se torna fogo estranho no meu meio. Não, olha, aquele cara não tem muito cara de cristão. Você viu o brinquinho dele, com alargador? Quem está na conferência vai saber do que eu estou falando, né? Porque não aceita, não consegue perceber o movimento de Deus na vida da pessoa. Que não tem nada a ver se ele está de terno ou se está de bermuda, se ele está de alargador ou se está de brinco, e não tem nada a ver com a quantidade de tatuagens que ele tem no corpo, não tem nada a ver com nada disso. E uma igreja que não olha para os de fora com carinho, porque ela só vive bem no meio dela. Infelizmente, essa corrupção não é uma característica nossa, gente. Ela já existe no ser humano desde Gênesis 3, quando o ser humano pecou e se afastou de Deus. Por isso Davi, no Salmo 51, ele vai dizer assim: eis que em iniquidade foi formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso é nosso, nós somos assim. E se você ou eu quisermos ser diferentes desse assim, infelizmente nós não vamos conseguir. Ok, mas a grande pergunta é o que é ser cristão nessa sociedade? Eu não sei, gente, que imagem vocês têm de Jesus. Mas Jesus, para mim, foi o maior revolucionário que já existiu. Como a gente vive essa relação mística com Jesus, daquela coisa só transcendente, que parece muito mais um mantra de um grupo hinduísta, budista ou de nova era, como queira, a gente deixa de perceber um Jesus mais forte no meio da sociedade. Quando Jesus veio, ele veio fazer uma revolução política, vocês sabiam disso? Porque quando Jesus vivia, onde Jesus apareceu, onde ele viveu, havia um domínio político opressor, muito parecido com a situação que a gente vive hoje. O Estado romano oprimia os galileus, os judeus, ditava as normas, tinham impostos caríssimos. O povo mesmo, o povo que nem eu e você, sofria de fome. O povo que nem eu e você tinha um salário que não dava no final do mês. E Jesus veio no meio deles dizer: não, não é assim. Jesus faz uma reforma moral. Quantas vezes você não vê Jesus, como ele chegou no templo e fala assim: viu, que história é essa? Vocês colocam cargas nas costas das pessoas que vocês mesmos não aguentam. Jesus chega para os políticos e religiosos da época e fala assim: vocês estão colocando uma carga nas costas do povo que não é. Vocês não conseguem cumprir. E não é essa a sensação que eu e você temos diante dessa corrupção? Que colocam peso nas nossas costas, e daqui a pouco a gente chega e fala: não estou conseguindo mais, eu não aguento mais. Essa semana eu recebi um e-mail muito triste, de um pastor presbiteriano que se cometeu suicídio. E aí no e-mail tem as causas que ele escreveu que o levou a cometer esse ato de suicídio. E o mais triste
de ter lido aquele e-mail foi perceber que as principais causas da tristeza dele estava ligada à igreja, à incompreensão, à vida dos filhos, à cobrança para ele fazer coisas que não pertenciam a ele. E chegou uma hora que aquele homem não aguentou. Falou, não dá. Vocês estão colocando uma pressão sobre mim que não me pertence. E Jesus veio para dizer a esse tipo de igreja, gente, não é assim que eu espero que um discípulo viva. Não é isso que eu espero que um discípulo faça. Não é isso que eu espero de vocês. Jesus, logo no capítulo 4 de Mateus, assim que ele volta da tentação no deserto, ele vem para aquele conjunto de pessoas oprimidas e entristecidas e fala assim, olha, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Gente, o que Jesus não, a gente tem que tomar um cuidado para não desassociar a vida cristã daquela segunda oração ali. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Jesus veio trazer uma nova ordem política, social e espiritual para as nossas vidas. E essa ordem política, social e espiritual, ela tem a ver com a redenção de todas as coisas, não tem a ver comigo nem contigo somente. Jesus veio para restaurar a organização corrupta de tudo. É para isso que Jesus veio. Quando nós falamos em reino dos céus, quando nós falamos em eternidade, quando nós falamos em salvação dentro de uma igreja, é porque nós temos certeza que através da pessoa de Jesus, tudo aquilo que nos oprime, nos cansa hoje, a nossa própria corrupção, ela será restaurada. E quando Jesus começa a dar esse recado, ele vai e junta um monte de gente à volta dele. E aqui eu acho interessante que quem relata isso com mais propriedade é Mateus. E eu acho interessante Mateus relatar isso com tanta propriedade, porque eu não sei se vocês sabem qual era a profissão de Mateus. Vocês sabem? Mateus era cobrador de impostos. Quem conhece mais da corrupção de uma sociedade hoje em dia do que um cobrador de impostos? Quem conhece mais da corrupção do coração do ser humano do que alguém que trabalha no governo? Mateus trabalhava no governo. Estava lá sentado, cobrando impostos do povo dele, dos pobres, dos humildes. Jesus passa ao lado dele e fala assim, segue-me. E o texto diz que Mateus levantou e seguiu. E Mateus vai lá e anda com Jesus, torna-se discípulo de Cristo, e aí ele tem a preocupação de, no seu evangelho, relatar a respeito do que é a vida de um discípulo de Cristo. E o evangelho de Mateus é riquíssimo quanto a isso. E esses 2 meses nós vamos passar falando de Mateus 5 a 7. Mateus 5 a 7 é onde Mateus, que teve essa convivência com Jesus, essa transformação com Jesus, ele fala assim, ser discípulo de Cristo na sociedade atual é isso. E eu queria convidar vocês a lerem Mateus 5 a 7, capítulo 5 a 7, porque ali Mateus está dizendo para você, ser um discípulo de Cristo na sociedade atual é isso. E o que me chama mais atenção é que Jesus, através de Mateus, ele chama esse monte de gente oprimida, gente simples, assalariada, trabalhador nos pés do monte, e chama com ele seus discípulos. E ele começa a conversa com eles assim em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês
quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo o tipo de calúnia contra vocês. Pode ser que você não esteja familiarizado com a palavra bem-aventurados, mas a palavra bem-aventurados, ela pode ser resumida na palavra felizes. Mateus pega aquele monte de gente infeliz, Jesus pega aquele monte de gente infeliz, senta junto do monte, gente oprimida pela política, gente oprimida pela religião, gente oprimida pela moral errada dos outros, e aí a gente tem que chegar à conclusão que não tem nada de novo debaixo do sol. Senta do lado deles, vai falar a respeito do que é ser discípulo de Cristo, e ele começa a falar a ser discípulo, como é ser discípulo de Cristo, com a única palavra repetida várias vezes. Ela é: vocês agora têm motivos para ser felizes. E o que me chama a atenção é que os motivos que Jesus traz de felicidade não tem nada a ver com bênção. Vocês já pararam para perceber? Os motivos que Jesus traz para a felicidade não tem nada a ver com nenhum benefício que Deus possa nos dar para nós nos tornarmos mais felizes. Os motivos de felicidade não tem nada a ver com você se entrar dentro de uma subcultura evangélica e ser diferente do comum. Os motivos de sermos felizes, eles estão em palavras que talvez já façam parte do seu dia a dia. Ele fala que felizes serão os pobres de espírito. E eu quero te dizer aqui essa noite, que se o seu coração entrou pobre de espírito nesse lugar, você ainda pode ser uma pessoa feliz mesmo assim. Jesus fala que felizes são os humildes, aqueles que estão aí lutando no dia a dia, acordam cedo, pegam ônibus, atravessam a cidade, lutam com o dinheirinho de todos os dias. Jesus está dizendo para eles que eles podem ser felizes. Você que vem chorando por causa das suas lutas todos os dias, porque o que você está vivendo não está satisfazendo, não está te trazendo alegria ao coração, devido a tudo que você tem vivido, Jesus está falando essa noite que você também pode ser feliz. Você que está cansado da injustiça desse mundo, da injustiça de Sorocaba, da injustiça que esses políticos e pessoas corruptas têm causado na sua vida, Jesus também está dizendo essa noite que se você tem fome e sede dessa justiça, você também pode ser feliz. Você que é dado como, desculpa o termo, trouxa, bobo da corte, aquele que está sempre cedendo para as pessoas, porque na verdade, você vê que as pessoas estão pisando em você, mas você está sempre cedendo, porque no seu coração paira um sentimento de misericórdia. Jesus essa noite também está dizendo que mesmo assim, você pode estar feliz. Você, que aqui hoje à noite, está se sentindo enganado, porque alguém te enganou e passou a perna, e isso tem trazido amargura no seu coração. Jesus essa noite está dizendo para você que você pode ser feliz. Mesmo que as pessoas estejam falando, viu, você é muito Maria vai com as outras, sabe, você é muito tolerante com as pessoas, se no teu coração existe uma vontade de viver paz, mesmo com as pessoas te pisoteando, Jesus está falando essa noite que ainda assim você pode ser feliz. E você, que no seu trabalho talvez esteja sendo perseguido por ter fé em Cristo, Jesus está falando que você pode ser feliz. E Jesus termina assim: felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Olha que movimento contrário ao movimento do Evangelho que eu falei agora há pouco, pregado em todas essas igrejas, esses modelos de igreja. Olha que movimento, eles não estão falando que felizes são aqueles que só têm vitória. Ele não está falando que felizes são aqueles que só ganham na vida. Ele não está falando que felizes são aqueles que só têm motivo para comemorar. Pelo contrário, Jesus está falando que todos nós que também não temos motivos para comemorar nada na vida, porque nós estamos sendo oprimidos, nós temos um único motivo para sermos felizes. Nós conhecemos ao Deus
encarnado na história. O Evangelho, ao contrário do que comumente é pregado, ele fala assim: você pode ter grandes motivos para ser infeliz, mas você, se tiver o único motivo para ser totalmente feliz, é conhecer Jesus como Deus encarnado na história. Aquele que te amou de uma maneira tão profunda, que morreu na cruz por você e que ressuscitou por você. Isso é suficiente para ser feliz. Por isso eu não posso me vender a essa cultura de uma corrupção, de uma vida corrupta. Por isso eu não posso me vender a uma cultura de pessoas enganando pessoas, porque eu sei o que me faz feliz. Agora, se nós queremos ter uma vida fundamentada naquilo que Deus pode nos dar, talvez a gente tenha mais motivo para ser infeliz do que feliz. Agora, se eu tenho uma vida agarrada naquele que nos dá tudo, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, talvez eu consiga passar por essa vida feliz. E no versículo 12, Jesus vai falar assim: olha, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiam os profetas que vieram antes de vocês. Não tem problema nenhum em viver assim, gente. Não tem problema nenhum em viver com problema e estando com Deus. Porque do mesmo modo que a minha vida não está agarrada naquilo que me traz felicidade, que são os benefícios, a minha vida não pode estar agarrada nos meus problemas. E outra coisa que eu às vezes me pego com alguns tipos de cristãos, é que ele se agarra no problema de uma maneira tão grande, que parece que ele não conhece quem dá vida. Eu passo ao lado às vezes de cristãos, de pessoas que dizem que conhecem a Cristo, que amam Jesus, e vivem reclamando, e vivem falando mal da vida. E se agarram nesse problema de uma forma tão profunda, que eles não conseguem andar para frente. Daqui a 3 meses você volta no cara, ele está com aquela carinha de: ah, meu Deus, mas se Deus quiser, mas se Deus permitir. Eu pergunto assim: viu, vocês não confiam que Deus já fez tudo? Confia que Deus já fez tudo por você? Confia, Deus fez tudo por você. Então por que você está se prendendo a isso? Segue em frente, meu amigo, toca a bola. Aí não, mas eu não sei se Deus vai permitir que isso aconteça. Eu não consigo, confesso a vocês, que eu não consigo conceber esse tipo de pensamento dentro da vida cristã. Porque ele é totalmente contrário à fé que Deus pede que a gente tenha, de pessoas que confiam que Jesus já fez tudo. E a única coisa que Jesus está pedindo para a gente: sejam felizes. E mesmo que te persigam vocês, sejam felizes. Mesmo que você se sinta oprimido aqui hoje, seja feliz. Porque vocês conhecem um Deus que ama vocês. Vocês conhecem um Deus que já sabe, já contou para vocês o final da história. Vocês conhecem um Deus que já nos tornou mais que vencedores. Você conhece um Deus que vai te levar à eternidade. Você já faz parte do reino dos céus. Então o que Jesus fala para a gente essa noite: viva como quem já vive o reino dos céus, porque Ele já chegou. E Ele fala assim: se alegrem. Olha o que diz a frase: alegrem-se e regozijem-se. Sejam felizes, porque não é a perseguição que vai fazer de vocês infelizes. E aí, em terceiro lugar, caminhando no capítulo 5, Jesus complica a nossa parte, a nossa vida mais ainda. Ele fala assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Quando eu leio essa parte de Mateus 5, eu falo assim: vocês são felizes, chorando, sendo perseguidos, sejam felizes. E deem alegria, e tenham alegria em serem felizes nas situações mais difíceis da sua vida, porque vocês me conhecem,
porque hoje eu estou aqui no meio de vocês. E tem mais, se vocês viverem essa felicidade junto das pessoas, vocês serão como uma vela, uma lâmpada colocada no alto. Porque as pessoas que estão tristes à volta de vocês, vão ver que vocês vivem as mesmas dificuldades que elas, mas vocês continuam felizes. Vocês percebem a dialética da vida cristã aqui, que nem eu percebo? Nós não somos convidados a vivermos felizes diante das dificuldades de uma vida corrupta, de uma sociedade corrompida, pelas coisas que eu posso ter ou deixar de ter. Nós somos convidados a sermos felizes diante de uma sociedade corrompida, porque nós conhecemos a Jesus, e isso ilumina a vida das pessoas. Vocês entendem por que a gente não pode ter uma postura diferente daquilo que a gente crê? Vocês entendem o quanto o testemunho da presença de Jesus na nossa vida muda todo o contexto à nossa volta, a ponto de Jesus falar assim: se vocês não forem assim, vocês são como sal sem sabor. E sal sem sabor, sabe para que serve? Para ser pisoteado. Então, diante de uma sociedade corrompida, a única forma de dar bom testemunho de Cristo é mostrando o quanto somos felizes por sermos discípulos dele. E Jesus fala: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ser um cristão na sociedade de hoje não é dar, perdoem o adágio, mas não é dar glória a Deus e aleluia, porque as coisas dão certo. Ser um cristão na sociedade de hoje é dizer que somos felizes, apesar de todo e qualquer tipo de situação, porque nós conhecemos a Jesus. Mesmo chorando, mesmo com fome e sede de justiça, mesmo sofrendo as impunidades de um país corrupto, mesmo sofrendo com a corrupção das pessoas que estão conosco, mesmo sofrendo com a nossa própria corrupção, nós somos felizes. E que tal a gente começar a viver como gente feliz num mundo infeliz igual a esse? E começar a dar o único testemunho que realmente transforma a vida das pessoas através de nós. Viu? Eu estou passando o mesmo problema que você está passando. Mas eu sei o real motivo de ter sorriso nos meus lábios todos os dias. Jesus. Só isso. Eu queria te desafiar a viver esse tipo de felicidade ao longo dessa semana. De amanhã, segunda-feira, independente das dificuldades que te aguardam, você pegar e falar assim: eu sei que Jesus vai estar comigo aqui hoje. E se você tiver dúvida disso, eu quero te desafiar que a sua última oração do dia de hoje seja essa: Jesus, eu preciso de Ti ao meu lado amanhã, porque eu tenho uma reunião importante, porque eu tenho problemas para lidar, porque eu tenho dificuldades que me desafiam, porque eu tenho gente corrupta atrapalhando a minha vida. Mas se tem alguma coisa que me faz feliz, é ter Jesus comigo. Que tal você fazer isso essa semana? Que tal mudar um pouquinho a postura daquele que acha que vai acontecer para alguém que realmente confia nisso? Bem-aventurado somos nós se crermos nisso. E se crermos nisso, a nossa luz ilumina os homens.
vivemos como quem crê. Vamos orar?